Olá, pessoal! Alguma vez você já se pegou pensando que tudo poderia ser diferente se o seu escritório ficasse em uma grande capital e que talvez uma ou outra dificuldade que você passa no escritório é pelo fato de estar no interior? Eu sou Bruno Greco e eu vim hoje conversar aqui com vocês sobre advocacia no interior. Colegas, há alguns dias eu recebi um convite da minha querida amiga Lara Sellen e do pessoal do Instituto Internacional de Gestão Legal para que eu viesse conversar aqui com vocês sobre o nosso caso do Grego Santos Dantas Martin Neri, sobre a nossa experiência com a advocacia no interior. E fiquei muito honrado de saber que nós somos rotulados aí como case de sucesso. Que bacana! Eu vejo que é possível, então, compartilhar um pouco com vocês essa nossa experiência, mostrar para vocês como é que nós fizemos para construir uma advocacia realmente muito bacana, algo que agrega valor para o cliente, que nos faz muito feliz com o que a gente faz aqui, estando fora de uma grande capital, estando no interior do país. Tenho certeza que muitos de vocês se identificam com o nosso cenário, com a advocacia fora das grandes capitais, com a advocacia no interior do país, e espero que vocês tenham alguns insights bacanas, algumas boas ideias que venham dessa nossa conversa. Para tratar desse nosso assunto, eu quero discutir hoje com vocês 3 pontos, que eu creio que são os pontos essenciais para que vocês possam se estabelecer como uma advocacia de liderança local, de liderança regional. O primeiro desses pontos aborda o grande diferencial que, do meu ponto de vista e na experiência aqui do Grego Santos Dantas Martin Neri, verificamos que de fato é o que faz a diferença para que o cliente possa decidir te contratar em face da concorrência de um escritório que esteja nas grandes capitais, que esteja nos grandes centros do país. O segundo ponto é a abordagem que nós entendemos que é a abordagem mais adequada em termos de atuação com esses clientes e de apresentação do próprio escritório para que ele possa se posicionar do ponto de vista de mercado. E o terceiro ponto é uma discussão sobre a postura que eu creio que o advogado do interior deve ter para se estabelecer como um advogado que de fato faz a diferença, independentemente da sua localização geográfica. Essa localização geográfica, o local onde você está, pode ser uma decisão a ser tomada por vários fatores. E eu acredito, sinceramente, que o sucesso de um escritório de advocacia não depende de sua localização em um grande centro, uma grande cidade, em uma das capitais. Tudo depende de você, colega. Depende da nossa postura, da nossa abordagem e dos nossos diferenciais. Portanto, são esses os 3 pontos que eu quero tratar aqui com vocês hoje. No entanto, antes disso, eu quero abordar algumas vantagens em você ser advogado no interior. Discutir essas vantagens, na verdade, é discutir uma decisão muito pessoal. É um testemunho do que nos levou aqui no Grego Santos Dantas Martin Neri a preferir e decidir de fato por ser um escritório de advocacia no interior do país. É uma decisão que ela não vem de uma postura ou de um cenário que nos força a tomar essa decisão. É uma decisão consciente, é uma decisão por um estilo de vida diferente, é uma decisão por qualidade de vida. E, portanto, antes de discutir os nossos 3 pontos práticos, eu quero discutir com vocês as vantagens em ser um advogado no interior. Nosso primeiro ponto em relação às vantagens é relacionado justamente com esse último tópico que eu falei para vocês. Quando nós discutimos as vantagens sobre ser advogado no interior, estamos discutindo principalmente as vantagens em você viver fora das grandes cidades, em você viver com a sua família, com os seus sócios, com a sua equipe, com os seus colegas, numa cidade do interior. Essa primeira vantagem, ela está relacionada, portanto, com o próprio cenário que essa localização geográfica nos traz em termos de qualidade de vida, que esse cenário nos traz em termos de estilo de vida. E essa eu creio que seja uma das maiores vantagens.
Por que eu começo por essa vantagem? Porque a boa parte dos colegas acabam tentando mudar para uma outra cidade, para ter uma advocacia em uma capital, em uma grande cidade, muitas vezes tomando uma decisão que não é a decisão mais confortável do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar. Portanto, uma primeira boa notícia que eu lhes dou aqui é que sim, é possível você viver em uma cidade menor, em que te dê mais qualidade de vida, que viabilize de uma maneira mais confortável a mobilidade urbana, que tenha melhores escolas para os seus filhos, sendo um advogado que tem uma advocacia bem estruturada. Então, a primeira grande vantagem é essa, é o fato de que nós temos uma vantagem pessoal do ponto de vista humano muito grande em ser advogado no interior. A segunda vantagem é uma vantagem relacionada com o mercado. De fato, quando o advogado está longe dos grandes centros, é natural que a oferta de serviços jurídicos seja uma oferta mais rarefeita. E quando a oferta é menor, mesmo que nós mantenhamos a mesma demanda, nós temos uma relação econômica melhor para quem oferta. Portanto, para quem presta o serviço, uma oferta reduzida acaba sendo positivo do ponto de vista econômico. Então, uma grande vantagem em ser advogado no interior é que, como a oferta dos serviços jurídicos, principalmente de serviços jurídicos de qualidade, serviços jurídicos especializados, é mais baixa, o seu posicionamento de mercado acaba sendo um posicionamento muito mais confortável. Um terceiro ponto que constitui essas vantagens em ser um advogado do interior é o fato de que o nosso relacionamento com o cliente é um relacionamento que também tem uma nuance diferente. O relacionamento com o cliente para o advogado do interior é um relacionamento muito mais próximo, um relacionamento muito mais íntimo. E isso traz várias vantagens, né? Vantagens desde o ponto em que você pode ter um relacionamento com o cliente que lhe traga melhores resultados e que deixe o cliente mais confortável, até uma consequência natural dessa vantagem, que é uma fidelidade maior. De fato, a união de todo esse cenário de uma vantagem pessoal em que você tem maior qualidade de vida, tem uma proximidade maior com a sua família, de uma vantagem do ponto de vista de mercado, em que você se posiciona num universo de profissionais que é mais favorável, e a vantagem do relacionamento com o cliente faz com que você tenha uma maior fidelidade dos clientes, você tenha uma possibilidade de honorários mais substanciais, você tem uma possibilidade de negociações mais favoráveis. Portanto, esse grande cenário de vantagens em ser advogado do interior é que faz com que nós entremos agora na nossa discussão sobre esses 3 pontos essenciais para que você tenha uma advocacia de sucesso no interior. Retomando então os 3 pontos que eu citei no começo da nossa conversa, eu enxergo que para que você tenha um caso de sucesso na advocacia no interior, nós temos 3 pontos essenciais. Primeiro, o seu diferencial como advogado, ou o diferencial do seu escritório como banca de advogados. O segundo deles, a postura que você como advogado adota. E o terceiro deles, a abordagem que você faz em relação ao cliente. Então, diferencial, postura e abordagem são os 3 pontos que nós começamos a tratar agora. Começando pelo diferencial. A grande questão que leva o cliente a buscar o advogado da capital, o advogado dos grandes centros, é que o cliente muitas vezes precisa de um serviço diferenciado. O cliente busca qualidade, pode ser também que ele busque honorários mais favoráveis, mas na maioria das vezes a decisão do cliente é uma decisão baseada em qualidade, decisão baseada na visão própria do cliente sobre resultados e, portanto, um dos pontos principais, e por isso eu começo por ele, é que o diferencial do escritório que se estabelece com qualidade no interior é a excelência. O escritório da advocacia que se estabelece com excelência tem esse grande potencial, essa grande vantagem
de poder se diferenciar e atrair o olhar do cliente para o escritório do interior. Essa talvez seja a primeira parte, o primeiro passo que nós temos que adotar para que tenhamos bons resultados como advogado do interior. Eu costumo dizer, inclusive, na minha atuação como professor para os estudantes de direito, advogados em início de carreira, que a excelência em uma profissão como a advocacia, ela é feita de duas grandes partes que parecem ser contraditórias, mas não são. Para a excelência nós precisamos de altíssima especialização. E para a excelência nós precisamos de multidisciplinaridade. Então, o profissional, o advogado, que se diferencia num cenário como esse, é aquele que consegue construir altíssima especialização com multidisciplinaridade. Então, altíssima especialização faz com que nós tenhamos uma atuação cada vez mais pontual, enquanto a multidisciplinaridade faz com que nós tenhamos uma atuação cada vez mais aberta. E por isso que eu digo que isso é uma afirmação que parece muitas vezes contraditória, mas não é. Por quê? Porque o advogado tem de ser cada vez mais especializado na área em que ele atua. E aí, isso nos leva ao nosso último ponto, que é o ponto da abordagem. Já vamos discutir isso. Ao mesmo tempo, o advogado que quer atuar com excelência, ele tem que atuar com multidisciplinaridade, no sentido em que o cliente já espera que o direito nós conheçamos. Não é surpresa para ninguém se o advogado conhece aspectos jurídicos de uma matéria. Agora, essa multidisciplinaridade exige ao advogado que ele também conheça a contabilidade daqueles negócios em que ele está atuando, aspectos de administração, aspectos de economia, aspectos de finanças, aspectos de ciências específicas quando ele atua em um nicho, um advogado que atua com tecnologia, com economia criativa, como é o caso aqui do nosso escritório, ele precisa conhecer aspectos essenciais de tecnologia. Se esse advogado não conhece como se estrutura o negócio do cliente, você acaba tendo uma grande dificuldade para se estabelecer como um advogado que trabalha com excelência. Portanto, o grande diferencial que eu vejo que é um diferencial que de fato é decisivo para que você conquiste os clientes e se mostre como um advogado de referência no interior, e principalmente aquilo que faz com que o cliente vá tomar a decisão de contratar um advogado do interior, deixando de contratar o advogado dos grandes centros, é a excelência. E aí eu retomo que a minha visão de excelência para a advocacia e a experiência que nós temos na prática aqui no Grego Santos Dantas Martinelli é a excelência que é composta por altíssima especialização, combinada com multidisciplinaridade. Um segundo ponto que eu vejo como essencial para que nós abordemos aqui nessa nossa discussão sobre a advocacia de interior é a postura do advogado. O advogado deve ter uma postura muito específica, que é o que faz a grande diferença no momento de tomada de decisão do cliente. E é o que faz com que o cliente perceba essa excelência que nós construímos sendo advogados com altíssima especialização e dotados de multidisciplinaridade. Essa postura é a postura que mostra, e isso, claro, algo um tanto subjetivo, é a postura que mostra que você, apesar de ser um advogado do interior, você tem o diferencial que faz com que você não perca em nada em termos de qualidade, em termos de excelência, para os advogados dos grandes centros. Essa postura, portanto, ela lhe relaciona com um profissional que parte do local para o global. Nós temos excelentes advogados que têm uma atuação global de absoluto destaque, uma atuação nacional de absoluto destaque, sendo baseados no interior. No caso do nosso escritório, nós somos hoje um escritório que, apesar de ser baseado em uma cidade com menos de 500 mil de habitantes, somos listados na Legal 500 como um escritório de referência na nossa área de atuação. O nosso escritório já foi contratado para prestar serviços para organizações internacionais, em que 6 escritórios no mundo foram contratados, um em cada continente, e um desses escritórios foi o nosso.
Portanto, é possível ter uma postura em que você construa uma presença nacional, uma presença global saindo do local. Temos, portanto, colegas, que, de fato, essa postura do advogado é essencial para que o cliente sinta a segurança de tomar a decisão por contratar o advogado do interior, que é baseada no diferencial que a gente já discutiu em termos de excelência. O que eu recomendo, portanto, é que vocês abandonem definitivamente a síndrome do vira-lata, né? Não podemos, por ser advogados do interior, pensar que nós devemos qualquer coisa em termos de qualidade, em termos de postura, para um advogado que esteja estabelecido num grande centro, que esteja estabelecido numa capital. E se nós tivermos essa consciência, o cliente também vai ter essa percepção. Porque é a nossa postura que vai dar ao cliente a segurança de que, de fato, ele está bem assistido com o seu advogado que está ali mais próximo, que tem um relacionamento mais íntimo. Portanto, tenhamos a postura correta, né? Nós não precisamos, como advogados do interior, olhar de uma maneira subserviente para advogados que estejam estabelecidos em uma capital, em um grande centro. Claro que existem diferenças entre os advogados, mas essas diferenças não são devidas à sua localização. Se você tiver essa postura que mostra a sua excelência, nós já temos aí cumpridos os 2 pontos que nós temos aqui no Grego Santos Dantas Martinelli como essenciais para que nós possamos nos estabelecer como excelentes advogados do interior. E isso nos leva ao nosso 3º ponto, que é a abordagem. A abordagem ao cliente do interior é uma abordagem que pode ser tomada lançando mão dessas vantagens que nós temos em relação aos outros 2 pontos, de uma maneira muito, mas muito vantajosa para o advogado. Por quê? Porque a melhor abordagem para o mercado, sem querer discutir mercantilização da advocacia, mas discutindo um campo de atuação, não é uma abordagem baseada tão somente em áreas do direito, mas sim em setores da economia. E eu digo isso porque quando nós discutimos no começo excelência, que é baseada em altíssima especialização e multidisciplinariedade, eu lhes disse que nós íamos discutir mais para frente o que é essa altíssima especialização. E a altíssima especialização é uma especialização em um setor da economia. Portanto, eu vejo que a melhor maneira de abordar o cliente do interior é ser especializado naquele setor da economia em que ele atua. Isso é um diferencial que nenhum advogado de outro local vai conseguir construir. Porque se você está inserido em um cenário, e esse cenário econômico é um cenário muito próprio, é evidente que vai ser muito mais fácil para você que está inserido nesse cenário ter o diferencial para abordagem a esses clientes. Eu sempre dou o exemplo de uma aluna minha, ex-aluna da graduação, que se formou e ainda no início da carreira se tornou uma advogada muito bem estabelecida, atuando com muita qualidade, por ter se especializado em um setor da economia. Na sua cidade havia uma atividade econômica muito específica da agricultura e essa atividade especializada em um produto específico. Isso pode acontecer também na sua região, uma atividade especializada em um grão específico, uma atividade como a dela, especializada em pomares de laranja. E aí ela se estabeleceu como advogada de referência naquela região para os produtores de laranja. É óbvio que essa especialização não é uma especialização só em uma área do direito. Ela precisa lidar com o direito civil relacionado com os contratos, com o direito trabalhista relacionado à mão de obra, com o direito ambiental relacionado à produção agrícola, etc. Agora, a sua atuação de altíssima especialização no setor de produção de laranjas fez com que ela fosse a referência. E aí, é evidente, nenhum advogado de um grande centro, nenhum advogado de uma capital vai conseguir competir com ela numa atividade tão especializada quanto essa. E aí, vejam, colegas, que na verdade a localização no interior não é desvantagem, se torna uma grande vantagem. Desde que nós saibamos, de fato, abordar
essa nossa característica de uma maneira bastante específica. Então, recapitulando, creio que esses 3 pontos são os pontos essenciais para que nós possamos nos estabelecer com qualidade como advogados em uma advocacia do interior. E esses pontos são, primeiro, um diferencial baseado na excelência. O ideal é que o advogado se estabeleça com altíssima especialização e multidisciplinaridade. E essas 2 características que parecem contraditórias, mas na verdade são complementares, fazem com que você tenha uma marca de excelência, que é o grande diferencial para que seu cliente tome a decisão de lhe contratar. O que vai dar a segurança para que o seu cliente lhe contrate de fato é uma postura que mostra que você de fato está consciente da sua condição de advogado de interior e sabe utilizar essa condição para atingir aquelas vantagens, que são vantagens muito próprias da atuação do advogado no interior. E isso vem coroado com a satisfação do cliente que decorre desse seu diferencial, dessa sua abordagem, que é baseada numa especialização em setores da economia, obviamente, nos setores da economia que lideram a atividade econômica da sua região, caso você seja um advogado que atua com atividades corporativas ou com características específicas das relações sociais do seu local de residência. Justamente por isso é que eu vejo que existe uma grande vantagem, e essas grandes vantagens podem ser abordadas pelo advogado se estabelecendo no interior. E assim, colegas, eu encerro essa nossa conversa sobre advocacia de interior com uma visão muito positiva, recomendando a vocês que de fato abracem essa característica e tomem posse dessas vantagens de ser advogado do interior. Se nós tivermos uma atuação com um diferencial de excelência, uma atuação com uma postura que dê segurança para o cliente e uma atuação com uma abordagem especializada no que é a nossa característica local, nós certamente teremos um grande sucesso na advocacia. Então, eu conclamo vocês, colegas, para que vocês, de fato, se identifiquem como advogados do interior. Eu tenho certeza que com isso vocês vão ter muito sucesso, muita felicidade e principalmente muita realização pessoal. Um abraço, até a próxima.